Olá, sou a doutora Michele Mota, especialista em reposição hormonal, e hoje a gente vai falar o que é menopausa precoce. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já compartilha esse vídeo com a galera. A menopausa precoce é a última menstruação da mulher que acontece antes dos 40 anos. Então, pode acontecer 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não importa. Sendo antes de 40 anos, a gente chama isso de menopausa precoce. E realmente é um diagnóstico difícil, porque a mulher não vai estar esperando que aconteça isso com ela, exceto nos casos de cirurgia. Se a paciente operou o ovário, retirou os 2 ovários, ela vai ter uma menopausa cirúrgica que pode ser precoce. Mas quando acontece esse tipo de menopausa de forma natural, normalmente surpreende essa mulher, que muitas vezes ainda nem teve filhos. Então ela não imaginava que isso poderia acontecer com ela. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico antes de fato a menopausa acontecer, na tentativa de preservar a fertilidade dessa mulher? A gente precisa ficar atenta aos sinais e sintomas, que são os mesmos sinais e sintomas da menopausa mais velha. Então, ondas de calor, irritabilidade extrema, insônia, irregularidade menstrual, ressecamento vaginal, queda do libido, alterações urinárias, uma sensação de cistite, tudo isso pode ser sinais da menopausa precoce. Mas como o ginecologista vai fazer esse diagnóstico? É necessário fazer um exame de sangue que se chama hormônio antimileriano. Esse hormônio avalia a reserva ovariana, como se fosse assim, quanto de poupança de óvulo essa mulher ainda tem. E infelizmente, essas mulheres que estão se aproximando da menopausa têm uma reserva ovariana muito baixa, mais ou menos ali 0,0 alguma coisa. Então, quando a reserva ovariana está próximo de 0, é um sinal que o ovário está muito próximo de parar de funcionar. E isso é menopausa, né? É a falência ovariana. Se a gente consegue fazer o diagnóstico precocemente, antes de acontecer a falência total, essa mulher ainda vai ter a opção de repente fazer uma fertilização in vitro, de tentar congelar o óvulo. Claro que assim, a chance de ter sucesso no congelamento de óvulo quando a reserva está muito baixa, a chance é pequena. Mas a gente está dando a oportunidade dessa mulher decidir o futuro dela em relação à maternidade. E se ela quiser, né, ela pode fazer fertilização com o óvulo doado. Não quer dizer que essa mulher nunca mais vai ser mãe. Ela tem que abrir a mente dela, abrir o coração, porque há sim possibilidade. E durante esse processo é importante a gente focar sobre o tratamento, porque esse tipo de menopausa é indicação absoluta de reposição hormonal. A única mulher que não vai fazer reposição hormonal, nesses casos, é mulher com histórico de câncer de mama ou câncer de endométrio. Mas se não é o seu caso, abra o seu coração para a reposição hormonal. Por quê? Porque é a forma que você tem de diminuir o risco cardiovascular, né? Você, jovem, você pode acabar tendo o risco de infartar mais jovem se você não fizer a reposição hormonal.
risco de osteoporose se você não fizer reposição hormonal. Então, você precisa abrir o coração e entender que a reposição hormonal mudou muito. Antigamente, as pessoas ficavam assustadas em relação a risco de câncer de mama porque eram hormônios sintéticos. Eram hormônios que vinham de urina de égua prenha. Era uma coisa muito louca. E aí esse hormônio que se chamava Premarin, ainda até existe no mercado, esse hormônio deu ruim. Aumentou o risco de câncer de mama e aumentou o infarto, mas a gente não usa mais esse hormônio. O tratamento da reposição hormonal agora é feito com hormônios bioidênticos. O que significa isso? O hormônio que é exatamente a mesma fórmula química, lembra de química, da aula de química? Exatamente a mesma fórmula que tem no nosso corpo. Então você acredita que uma coisa semelhante ao que tem no nosso corpo vai ficar te dando câncer? Tira isso da cabeça. Você deve melhorar a sua qualidade de vida com a reposição hormonal. Você vai dormir melhor, você vai ter mais libido, você vai ter mais disposição para fazer suas coisas, para trabalhar, porque uma das queixas é essa, zero disposição. Tem mulheres que saem do trabalho nessa fase da vida por não aguentar tanta queixa que ela tem. Então, a reposição hormonal dessa mulher da menopausa precoce, você procure um ginecologista ou um endocrinologista que esteja atualizado e que te oriente sobre a reposição, que normalmente a gente faz com quais hormônios? A progesterona micronizada, que é feita por via oral, que quando ela é feita dessa forma, ela ajuda muito no sono. O estradiol transdérmico, que a gente pode aplicar no braço ou na face interna da coxa, e algumas mulheres vão precisar também da testosterona transdérmica. Então, para vocês entenderem, as coisas mudaram. Antigamente a gente usava vários por via oral, agora a gente entende que o estradiol transdérmico, por exemplo, não aumenta o risco de trombose. Já o estradiol oral pode aumentar o risco de trombose. Então, cada caso é um caso, precisa ser individualizado. As estratégias de estilo de vida precisam estar sempre presentes. Então, alimentação, atividade física. E a gente pode usar, é claro, suplementos que vão ajudar também nesse processo, como o ômega 3, a vitamina D associada à vitamina K2 MK7, o magnésio, a coenzima Q10, o DIN, que é o diindolmetano, que ajuda na metabolização desses hormônios, principalmente do estrogênio. Então, gente, tem um mar de opções muito seguras. Vamos parar de ter medo dos hormônios, porque eu tenho certeza que a maioria aqui usou pílula anticoncepcional e não tinha medo. Agora, quando chega na reposição hormonal, tem medo de reposição hormonal? É muito contraditório. Então, vamos jogar esse medo para lá e vamos abrir o nosso coração para uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável e viver muitos e muitos anos. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, que é importantíssimo, deixa aqui nos comentários, eu vou te responder ou até fazer um novo vídeo para esclarecer sua dúvida. E não esquece de compartilhar, hein? Tô aguardando aquela ajudinha sua.